pessoas! O vídeo de hoje faz parte da playlist temática da TastyMade e a brincadeira era o seguinte, a gente tinha aqui no mercado com R$20 e comprar todos os ingredientes necessários para preparar essa receita. Então se você quiser ver os outros vídeos dos parceiros, clica no link na descrição do vídeo. E eu resolvi fazer para vocês um rolinho de canela que é super rápido e fácil de fazer. Vamos lá? Um pote de iogurte natural, 2 colheres de sopa de manteiga, 5 colheres de sopa de açúcar mascavo, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 ovo, 2 colheres de sopa de fermento químico, 1 colher de chá de essência de baunilha e canela a gosto. Para começar essa receita, eu vou colocar primeiro os líquidos aqui na tigela. Então vou colocar o ovo, os líquidos não, né? Os úmidos. A essência de baunilha, mas você pode trocar por raspas de limão, laranja ou deixar sem também que não tem problema. Vou adicionar a manteiga derretida, mas também pode ser óleo, margarina, tanto faz. O que a gente precisa aqui é de gordura. Vou adicionar o açúcar mascavo, mas também pode ser o açúcar normal, tá? E o iogurte. Aqui eu tô usando iogurte integral, mas você pode usar o desnatado que eu já fiz e também dá certo. Agora eu vou misturar isso daqui tudo muito bem. Tudo bem misturado, agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal, que vai realçar o sabor, e vou começar colocando a farinha. A farinha sempre coloca aos poucos, porque pode ser que precise de mais ou de menos, então não coloca tudo de uma vez, porque senão você pode estragar a massa. Vou colocar aqui um pouquinho e vou misturar. Agora que eu já incorporei a primeira xícara de farinha aqui com a espátula, eu vou começar a colocar a segunda xícara, mas vou começar a amassar com a mão, para poder já ir dando o ponto da massa. Então eu vou adicionar a farinha e vou aproveitar também e adicionar o fermento, que aqui eu estou usando o fermento químico, ele é próprio para bolo. Eu sei que não é o para pão, mas essa receita dá certo com esse fermento e é uma receita muito mais rápida do que o pão tradicional. Então eu vou adicionar aqui o fermento em pó e o restante aqui da farinha e vou misturar. E agora vai misturando até a massa desgrudar da mão, que esse é o ponto que a gente quer. Agora eu passei a massa aqui para minha mesa com um pouco de farinha e eu vou dar uma sovada nela até ela chegar no ponto, que é aquele que é de desgrudar da mão. E o ponto é esse, ó, pode ver que ela já não gruda mais e agora a gente só vai abrir a massa para poder rechear. Para poder rechear a gente precisa ter um retângulo, então tenta deixar já a sua massa no formato para a gente tentar abrir ela no formato certinho. Então eu vou abrir aqui com um rolo. Vou dar uma giradinha na massa para a gente poder abrir nas laterais também. E se começar a grudar, joga um pouquinho de farinha. Massa já está aberta, abre ela bem fininha, porque quando for pro forno vai crescer, a gente não quer umas camadas muito grossas, senão fica muito maçudo. Agora que eu vou passar um pouquinho de manteiga derretida para poder grudar o recheio que é de açúcar e canela. Vou pincelar a massa inteira. E agora entra o recheio. Aqui eu estou usando açúcar e canela, eu estou usando açúcar mascavo também, mas pode usar o açúcar normal. E aqui a quantidade é de 3:1, ou seja, 3 de açúcar para 1 de canela. Mas também vai a gosto. E agora é só polvilhar em cima. E agora a parte mais difícil da receita, que é enrolar com cuidado. Vamos lá. Então vamos pegar aqui uma bordinha. E enrolando igual o rocambole mesmo. Eu cortei aqui metade do meu rolo só para facilitar para vocês verem. E agora eu vou cortar e vou dar uma achatadinha. Essa achatadinha serve para ele ficar redondinho, bem bonitinho, igual aqueles que a gente compra na padaria. Porque ele vai crescer, senão ele cresce e fica muito alto. Então dá uma achatadinha e leva para a forma, não precisa untar nem enfarinhar se sua forma for antiaderente. Agora, se ela não for, untem e farinha bem para não grudar. Corta os outros e vai fazendo isso com a sua massa até acabar. E aí é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 25, 30 minutos ou até o fundo dele ficar bem douradinho. E aí é só aproveitar. Meu pãozinho ficou pronto e se você quiser você pode colocar um pouco de glacê que fica tudo ainda mais gostoso. Vamos provar! Fica super macio, mesmo não indo fermento biológico. Servir com um chazinho no fim da tarde, fica perfeito. Faz em casa, me fala o que achou.
Fala pra aquela câmera. O Ministério da Saúde adverte, agita doente, então desculpa.